Tudo bem, pessoal? Eu quero conversar com vocês um pouco sobre viagens internacionais. Como fazer para que a sua viagem aconteça mesmo em situações onde o dólar está alto, os preços subiram muito, e como que eu particularmente faço para viajar com bastante frequência para o exterior. Em primeiro lugar, nós aqui na Mais Ativos achamos que a viagem é um investimento. E é um dos melhores investimentos que uma pessoa pode fazer para si, para sua família, porque o que se aprende na viagem, as experiências que uma viagem proporciona, são algo que a pessoa vai manter por toda a sua vida, ao contrário de alguns investimentos que nem sempre são tão bem sucedidos. Mas, como todo investimento, viajar exige bastante cuidado e bastante planejamento. E algumas coisas que têm que ser consideradas na hora de poder fazer uma viagem bem sucedida. A primeira coisa a pensar é qual é o objetivo da sua viagem, o que você espera obter com a sua viagem. Da mesma forma que no investimento você espera obter algum retorno, na viagem também isso acontece. Em primeiro lugar, você quer só descansar, só ficar num lugar sossegado, tranquilo, relaxar depois de um período longo de trabalho, ou você quer ter um contato mais profundo com outras culturas, ver paisagens bem diferentes, ter uma experiência transformadora. Dependendo da resposta, pode ser que a sua necessidade de viagem seja resolvida com um período numa bela praia no Nordeste, por exemplo. Tem umas praias maravilhosas aqui no Brasil. Ou então uma temporada na Serra Gaúcha, que também tem um padrão muito bom de acomodações, é um ótimo destino turístico. Mas se o seu interesse for interagir com outra cultura, viver outras experiências, conhecer lugares bem diferentes, aí sim uma viagem ao exterior é o caminho mais adequado. Mas como que eu posso fazer uma viagem exterior nesse momento em que tudo está tão caro, tão difícil? Bom, a primeira coisa a lembrar é que numa viagem internacional a gente sempre paga em tempo ou em dinheiro. Se você tem bastante tempo, a sua viagem vai custar menos. Agora, se você tem pouco tempo, você vai precisar de mais dinheiro. Vou exemplificar um pouco. Por exemplo, se você tem uma flexibilidade maior no seu tempo, você pode escolher viajar num período onde há uma demanda maior por passagens, por hotéis, e isso faz com que os preços sejam reduzidos. Por outro lado, se você só tem aquele período de 15 dias nas férias escolares, você vai ter que viajar para Orlando, por exemplo, pagando o preço de tarifa cheia. Vai sair muito mais caro. Quando eu tenho tempo, eu consigo viajar mais barato, principalmente quando eu tenho flexibilidade para poder usar o meu tempo no momento em que as passagens estão bem mais baratas, na baixa estação, e pegar as melhores promoções que aparecem no mercado nesses momentos. Outra questão é que se eu tenho tempo de planejar a minha viagem, eu consigo ir comprando o dólar, por exemplo, de maneira pausada. Quando sobra algum dinheiro, compro algum dólar, vou guardando. Com isso, eu consigo formar uma reserva a um preço menor do que se eu tivesse que, por exemplo, comprar dólares para viajar a semana que vem, porque eu preciso ir a semana que vem. Quem faz isso vai pagar muito mais caro, porque o preço da moeda pode estar no seu pico. Da mesma forma, comprar a passagem aérea próximo do dia da viagem é a pior opção sempre. Você acaba pagando sempre a tarifa cheia. Então, sempre que eu posso planejar minha viagem com antecedência e já ir tomando as providências desde antes, ou seja, tempo, eu consigo realizar a viagem a um custo muito menor, ou seja, menos dinheiro. Então, essa equação nunca tem como fugir dela. Ou você paga em tempo ou paga em dinheiro. Outra questão é o planejamento. Quanto mais a gente gasta tempo para planejar, menos a gente gasta depois para realizar a viagem. Por exemplo, planejando bem uma viagem para Paris, você vai descobrir muitos lugares em Paris, turísticos, lugares ótimos, onde você pode ir absolutamente de graça. Já se você não tem esse planejamento prévio, vai ficar sempre naquelas velhas opções que todos os turistas vão, que são aquelas que são oferecidas pelas brochuras das agências de viagem. Então, se você tiver como planejar, você vai encontrar destinos mais originais, mais interessantes e com isso fazer com que a sua viagem, o seu investimento seja muito melhor. E permita, além de tudo, fazer com que você fuja do convencional e tenha experiências muito mais interessantes do que a média dos viajantes comuns. Então, para isso, eu gostaria de recomendar também que vocês leiam o nosso livro Passaporte para Viajar Mais, onde nós damos várias dicas, principalmente dicas úteis para poder viajar em tempos como esse, onde o dólar está caro e as coisas aparentemente são difíceis. Viajar é possível, mas exige tempo, planejamento, informação e principalmente foco nesse objetivo. Então tá, obrigado então, pessoal.